Então, o Partido Social Democrata Alemão, ele assume o governo e ele tem essa difícil tarefa de você governar com uma vontade de transformar o país de uma maneira que ele fosse diferente do que ele foi no passado, para não ocorrer a Primeira Guerra Mundial, como ocorreu a Primeira Guerra Mundial, imbuído de todos os ideais socialistas, de uma maneira democrática, defendendo, né, um sistema democrático de poder, de política, num modelo capitalista liberal. E tendo uma diversidade interna da sociedade muito grande. Então, o que vai acontecer? A Alemanha vai ser um país que, além dessas questões todas de dívida de guerra, vai aumentar o desemprego, essa incapacidade do governo do Partido Social Democrata se colocar de uma maneira mais efetiva, essa divisão também da sociedade alemã em termos ideológicos e assim por diante, para todos os lados. O fato da Alemanha também ter que ser reconstruída depois da guerra, né? O capitalismo liberal, né? O capital financeiro utilizava a Alemanha muitas vezes como grande fonte de suas riquezas. O controle dos recursos naturais era inglês e francês. Por outro lado, também a Alemanha vai ser o lugar onde vão chegar judeus, que vão fugir de vários lugares da Europa, principalmente dos países que faziam parte do Império Austro-Húngaro, que vão adotar políticas nacionalistas mais radicais e que vão expulsar os judeus dos seus países. Aqueles que conseguem fugir vão embora, outros vão continuar vivendo. Muitos judeus tinham saído antes da Revolução Russa, ainda no período do Império Russo, da perseguição de judeus que existia naquela época. Então a Alemanha e os países ao redor, eles vão ser países, veja bem, também tem esse detalhe, não só os judeus ciganos, você vai ter gente indo para a Alemanha, para a Áustria, gente que vai fugir, por exemplo, de perseguições que não são só judeus e ciganos, né, de países que vão surgir do Império Austro-Húngaro. Por exemplo, uma parte da Hungria ficou na Romênia. Esses húngaros da Romênia vão fugir para a Hungria, mas lá não vão encontrar emprego, vão procurar emprego na Áustria, por exemplo. E aí vai criar a Alemanha vai ser olha a Alemanha no mapa, ela está no meio. Então ela vai ser um caminho para muita gente. Junto disso você põe pessoas que vão vir com ideologias também diferentes. Ou radicais, por um lado. Concorda que esses imigrantes não vão necessariamente pender muito para o nacionalismo? Pelo contrário, muitos deles até socialistas. Socialistas que não concordavam com o socialismo soviético e que acham que a Alemanha ou qualquer outro país deve seguir um socialismo próprio. Esse é o caldeirão que a Alemanha vai se transformar na década de 20, com inflação cada vez a 1000% ao dia, e a coisa vai... E os investimentos internacionais, principalmente capital financeiro inglês e francês, é para tentar frear esse descontentamento com a sociedade. O governo, cada vez mais insuficiente, né, em conseguir instaurar um sistema que ele considerava mais justo. É um negócio louco. Você tem um governo querendo ser socialista e um sistema econômico capitalista. Como é que faz isso? A China, por exemplo. A China dizem que é um país, né, dois sistemas. Uma parte da China é capitalista, mas o sistema político é socialista. Mentira, é tudo capitalista. Só o nome de socialista. É possível você... Será que é possível você pensar um país com um modelo econômico capitalista e o governo com uma mentalidade socialista, que é o oposto do capitalismo? Dizem que é possível. Talvez a China hoje mostre alguma coisa assim? Não sei, eu não acredito. E a Alemanha tentou fazer isso. Os críticos do social-democracia, principalmente os anarquistas e os socialistas soviéticos, diziam que o modelo social-democrata era um modelo utópico, que não era possível você pensar numa mudança da sociedade de maneira democrática, a não ser se fosse de maneira revolucionária. Bom, bem ou mal, tem um pouco de razão. O governo alemão daquela época, da República de Weimar, era um governo enfraquecido. Mas até então, o que acontecia com a extrema-direita? Era uma extrema-direita desorganizada, como eu disse agora há pouco. Essa extrema-direita, ela sofria de dois problemas: de união, eram vários partidos, cada região da Alemanha tinha um partidozinho político, os corpos voluntários eram pessoas voluntárias que funcionavam como se fossem sociedades clandestinas que praticavam extorsões, milícias que utilizavam-se da força física e muitas vezes do uso de armas e tal. E eles podiam ser interessantes em alguns momentos. Por exemplo, quando o governo alemão queria rechaçar os radicais, tanto da direita quanto da esquerda, muitas vezes era utilizado a força dessas milícias a favor do governo.
como eles eram militares ou ex-militares e sabiam muito bem o que estavam fazendo, o próprio exército alemão daquele momento, que era um exército muito reduzido, utilizava esses corpos que eram clandestinos e agiam fora da legalidade para poder atingir certos objetivos. Então era interessante a existência desses grupos, só que eles eram totalmente desarticulados, diferente da esquerda, que era mais organizada. Mesmo a esquerda que estava fora do poder, que são os anarquistas e os sociais-democratas, perdão, os socialistas cristãos e os de linha soviética. Esses eles bem mais organizados, os sindicatos, era tudo muito bem organizado. Isso incomodava muito os chamados intelectuais de direita, de extrema direita. Os de direita que não fossem tão radicais estavam no governo, dividindo o governo com os sociais-democratas. O Hindenburg, o Marechal Hindenburg, era o exemplo máximo disso. Era um cara que não era socialista, mas era um cara que, de certa maneira, representava esse lado mais conservador da elite, da antiga elite alemã, de banqueiros, de industriais, que tinham apoio do governo, achavam interessante, mas tinham medo desses caras mais radicais, também da direita. Então eles deixavam eles meio subalternos ali. Até aí tudo bem. A crise de 29 muda o jogo. O capitalismo financeiro cria uma crise violenta no mundo inteiro. Começa com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em outubro de 29. Isso é um efeito dominó. Qual país que vai sofrer mais? A Alemanha. Já vinha sofrendo, sofre aí de feito, aí é de fato. O negócio é porrada na certa. Aí é radicalismo, né? Que eu falei aqui, dos black blocs, ou dos anarquistas. Qual país que vai sofrer menos? Quem está fora do sistema. E quem está fora do sistema? União Soviética. Mas tem um país capitalista que vai sofrer muito menos ainda, porque ele não adota um modelo liberal, ele adota um modelo de controle da economia radical. A Itália de Mussolini. Aí começa o jogo. Começa a ficar interessante. Só que a partir de 1921, 22, o Hitler, a sua história pessoal, ele sai da guerra, ganhou uma condecoração, por ter lutado na Alemanha, ele ganha a cidadania alemã, ele era austríaco e tal. Ele faz parte desses grupos aí, de extrema direita e tal. A prisão dele, que foi uma prisão muito boa, inclusive, né? Saiu até mais gordo de lá. Uma prisão, assim, interessante, onde ele escreve Minha Luta. Na realidade, ele não inventou a roda. Ele só foi muito inteligente, na minha opinião, de ter pegado todo esse sentimento, né? Que já existia de segregação e tal. E ele percebeu que havia uma desunião muito grande. Ele era um cara radicalmente anticomunista, antissocialista. Além de racista e tudo mais, que ele era, claro. Ele resolve escrever o livro com Minha Luta e tal. Pra quê? Qual é a luta desse cara? A luta desse cara era para dizer para os alemães e para qualquer outro que quisesse ouvir o que era necessário fazer para evitar que voltássemos a um estado de inferno, de anarquia total, que era aquele que eles estavam vivendo. Além de criticar os seus antigos líderes, eles vão dizer que era necessário ser mais duro, era necessário, inclusive, estabelecer regras claras para a sociedade. Mas o problema era como justificar da melhor maneira que os nazistas fizeram, propaganda. E o Minha Luta é o primeiro tijolo dessa propaganda. Ele vai tentar explicar a origem dos alemães, da raça ariana, ele vai atrás de uma origem. Existia assim, um povo no norte da Índia, ali Tibete, Índia, sei lá eu, que se chamava arianos e tal, mas não tem nada a ver com os alemães. 90% dos povos europeus descendem de asiáticos, descendem de nômades e de imigrantes que saíram da Ásia e foram para a Europa. Entre eles os germânicos, que vão gerar os povos que depois vão surgir a Alemanha, a Holanda, Suíça, tudo mais. Tá, e aí? Então, os alemães vêm daquele povo especial e não sei o que e tal. Inventou, tá? A única coisa que ele disse de verdade mesmo é o fato de que ele se viveu na Índia. Só. E ele vai usar um símbolo, inclusive, que é usado até hoje pela yoga, né? Que é a Svastika Yoga, que não tem nada a ver com a suástica dos nazistas, mas é o inverso dela, um símbolo invertido, que é o símbolo de eternidade. Ele vai criar uma simbologia, inclusive, um lado meio místico e tal. Então, é um livro que, na realidade, vem a justificar essa ideia. Em cima dessa ideia e ideologia, ele vai lançar bases para criar uma união entre eles.
Então ele vai se juntar de pessoas que são capazes de ajudar ele nesse sentido. Né? Pessoas que vão dar ideias sobre... tanto que os caras que estavam ao redor deles, Goebbels, o Speer, o Hess, tem mais alguns outros que eu não me lembro o nome, eram caras inteligentes, eram caras que sabiam o que estavam falando. Não pegavam em arma assim simplesmente não, os caras sabiam muito bem. O Speer e o Goebbels eu acho que são cérebros dele. O Goebbels é o ministro da propaganda e o Speer é o arquiteto. O cara é responsável por a ideia de arquiteto, sabe aquela coisa? O cara tem as ideias, meio artista e tal, não sei o quê. O cara é tão inteligente que ele nem sequer foi enforcado depois. Ele foi preso, ficou 20 anos, acho que depois do tribunal de Nuremberg, e não foi enforcado, morreu de velhice. Certo? Não é um idiota. Goebbels morreu, se matou logo depois do Hitler. E aí é que eles tinham isso, bom, tinham que divulgar e precisavam de uma estrutura política. O que o Hitler tinha de interessante e de muito inteligente era o seu discurso. Ele sabia fazer um discurso como ninguém. Ele era alemão, mas ele era austríaco. O alemão falado na Áustria e no sul da Alemanha é um alemão muito parecido com uma analogia meio tosca que eu vou fazer com o português falado pelo baiano. Tal, português mais tranquilo, oxe menino, imagina um cara político, Antônio Carlos Magalhães, os políticos nordestinos tradicionais, entendeu? É isso. O cara levava 30 minutos falando de um jeito tão legal de ouvir, bacana, pô, pra ganhar público. Depois que ele ganhou a atenção de todo mundo, os últimos 5 minutos é que ele ficou conhecido como Hitler, que aponta o dedo e diz o que cada um tem que fazer. Mas depois que ele ganhou 30 minutos de atenção de todo mundo. Então, ele entra numa cervejaria em Munique, percebe que o Partido Bávaro, nacionalista da Baviera, estava totalmente desagregado, como qualquer outro partido. Ele une esse mundo e fala assim, não, nós temos que lançar bases. Aí ele chega com essas ideias todas que todo mundo conhece e tal. E o Hitler, na realidade, essa ideia de raça pura, a ideia de raça ariana, essa ideia da origem dos alemães como se fosse uma ideia de... Percebe que isso só vem a justificar aquela história que eu falei dos bolivianos aqui, fazendo um paralelo com nossa realidade atual? Né? Num país que você tem uma sociedade que está completamente desagregada, uma sociedade que alguns têm uma ideologia, outros têm outra, cada uma zona. Ele chega com a ideia de união e ele traz uma justificativa histórica, mística e cultural. E ele pega aquilo que todo mundo pensa, mas ninguém fala. Racismo, segregação, xenofobia. Pô, esse cigano que está aqui, aquele judeu comunista que está chegando. Esse húngaro, esse polonês aí. Certo? Em nenhum momento eles vão criticar a França e a Inglaterra. Eles vão falar das potências internacionais. Depois da crise de 29, a subida ao Hitler e do Partido Nazista na Alemanha não era um dos melhores remédios, mas o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na década de 30, diz uma coisa muito semelhante a dos males o menor. Melhor a Alemanha nazista do que comunista. Havia, indiretamente, talvez, e não escrito, uma promessa clara de invasão da União Soviética e de expulsão. A Alemanha era vista como um grande bastião contra o comunismo. Isso não está escrito em lugar nenhum, nem nenhum desses grandes políticos como o Pétain, Marechal Pétain, disse da França. Mas está claro, porque é o seguinte, a Alemanha começa a anexar territórios a partir de 1930, em 33. A Alemanha monta o seu primeiro campo de concentração, o governo alemão nazista assume em janeiro. Em março, o primeiro campo de concentração em Dachau, na Alemanha, em Munique, é construído. Pô, entenderam? Não é uma coisa assim. Não é uma política que surgiu do céu. Os caras já sabiam o que estavam fazendo e sabiam muito bem. Os ingleses não sabiam de nada. Os caras estavam fazendo tanto de guerra em fábricas da Volkswagen, estavam construindo avião de guerra nas fábricas da Mercedes. A Siemens usava trabalho escravo de campos de concentração e os ingleses e os franceses não sabiam de nada. Bom,
O fato é que a Alemanha vai começar a anexar territórios, isso também não vai incomodar a França e a Inglaterra. O famoso Tratado de Munique de 1935 ou 36, agora não lembro, os ingleses peitam os alemães. Falam, ou vocês param de crescer, ou então né, e fazem um acordo e falam, escreve aí o Hitler, escreve aí que a gente assume. Não vamos mais aumentar o nosso território do que já aumentamos até agora. E o cara levanta, conseguir um acordo com o Hitler. É isso. Que acordo é esse, hein? Um acordo que, lógico, o Hitler sabia que teria que cumprir ou não. Internamente, os nazistas tinham como grande objetivo invadir a União Soviética. Eles tinham, sim, um aspecto claro anticomunista e antissocialista. Mesmo o nome do partido, o Partido Nacional Socialista, era uma grande jogada política. Numa sociedade, basicamente, que pensava de uma maneira mais socialista do que radical o nazismo, qual é a melhor maneira de você ganhar a grande maioria da população que está, talvez, indecisa? É dizer que eles também são socialistas, mas não são que nem esses socialistas aí que não conseguem governar, que são sociais-democratas, e nem como os russos, bolcheviques, né? Que na realidade não são inferiores, não são nem alemães. Está entendendo? Está entendendo qual é a lógica do nome nacional-socialismo? Por que tem socialismo no nome se eles eram tão contra o socialismo? Era uma jogada política, uma jogada de propaganda clara. A palavra propaganda em alemão até hoje significa propaganda política, hein? Tanto que a palavra reclame em alemão é o que nós chamamos de propaganda de televisão. Até hoje na Alemanha. É muito claro, é muito pejorativo para os alemães a palavra propaganda. Em cima disso, as potências internacionais sabiam sim exatamente do que estavam falando. Direitos humanos? Ninguém falava sobre isso. Que isso? Quem são os direitos? Sim, para quem são os humanos, porque nem todos os humanos são iguais. Certo? Eu acho que isso já mostra muito do que era o nazismo. E assumir o poder e colocar em prática tudo isso, e ter invadido a Polônia, declarado guerra à Inglaterra e à França primeiro antes da União Soviética, foi só um tiro do pé da Inglaterra e da França. Aliás, a França também é um tiro do pé estranho, porque o governo francês era colaboracionista. Quem não colaborou teve que fugir da Inglaterra. E o Neville Chamberlain abdica, né? Ele simplesmente larga o cargo e o cargo do primeiro-ministro da Inglaterra fica solto. O príncipe George, o príncipe Edward, era o cara que assumiu o governo assim que morresse o pai deles. Só que ele resolve casar com uma americana, então por isso ele não pode assumir como rei. Só que ele era pró-nazismo. O irmão dele, o rei George, pai da Elizabeth atual, era pró-nazismo. Só que como ele nunca ia ser rei, porque o irmão era mais velho, ele nunca imaginou que o irmão fosse casar com uma americana desquitada, e que pelas leis inglesas da época ele não poderia ser rei, ele nunca se preocupou com isso. Ele só tinha simpatia. Era gago. Assumindo durante a Segunda Guerra Mundial. Então e outra, a Inglaterra declara guerra, a Alemanha nazista, então era muito ruim que ele levasse isso a cabo. Mas era muito comum entre a nobreza inglesa ver com bons olhos as ideias nazistas. Até a Segunda Guerra Mundial, claro. Havia também um temor de entrar numa guerra. Os ingleses, principalmente os ingleses, achavam que uma guerra como a Primeira Guerra Mundial de novo seria mortal e tinham toda a razão. 60 milhões de mortos. Então, eu acho que o significado da propaganda do nazismo é essencial. Essencial. Principalmente para os anseios políticos que eles tiveram. Mas não é uma questão apenas de partido político. Entendam que é uma questão em que os nazistas souberam muito bem levar isso, manipular isso. Claro, não estou isentando em nenhum momento a responsabilidade dos alemães que votaram nos caras. Os nazistas, claro, viam a democracia apenas como uma forma de chegar ao poder. Tanto que em 1934, quando o Hindenburg morre, o Hitler junta o cargo de chanceler de presidente da Alemanha num só e ele se torna o líder, o Führer. E aí, a partir daquele momento, não tem mais democracia. 20 segundos. Tá? E acho que só fica faltando falar da juventude nazista. Aí a gente acaba. Tá bom? Tá ótimo. Muito bom. 2, 1.